idade decorrente, mãe de todos os vícios, de decadências, de crimes e perversões. A falsa caridade é, pois, um flagelo, é uma fonte geradora de males sociais, é uma prática de resultados negativos. Todo indivíduo deve encontrar retribuição no trabalho, e não se acomodar com outra situação. O ser, qualquer que seja, é uma partícula da inteligência universal. Portanto, se a inteligência universal trabalha, incessantemente, em todo o universo, como é fácil de constatar, nenhuma de suas partículas, sem quebra das leis naturais, pode manter-se inativa, ociosa, indiferente, improdutiva, a sugar a energia alheia, sem que lhe advenham funestos resultados. Contribuir para que tais criaturas permaneçam neste estado, é entrar em conivência com elas e arcar com as responsabilidades decorrentes. Há ocasiões em que a esmola oferecida pode levar o pedinte, assistido com palavras evocativas de estímulo e fortalecimento, a aproveitar a oportunidade de gravar, no subconsciente, uma semente de iluminação espiritual. Muito tempo se passará antes que o mundo compreenda o verdadeiro significado dos gestos de altruísmo e solidariedade. Seria uma ilusão pensar que de um dia para o outro a humanidade modifique o seu entendimento, trabalhando, por séculos, pela classe sacerdotal. Mas este registro não se perderá. Aqui fica denunciada a diferença entre o falso e o verdadeiro. Com o tempo, a luz se fará em todo o mundo. A verdade terá sempre que resplandecer, embora custe, mas nenhum entrave poderá impedir o seu progresso. 38. Energia nuclear. Como todos sabem, a matéria é constituída pela união de átomos. A que contém átomos de uma única espécie, é considerada matéria básica, estão no caso o ouro, a prata, a platina, etc., numa variedade que se aproxima de uma centena. A matéria restante é composta da associação de átomos diferentes. Assim, 2 átomos de hidrogênio, associados a um de oxigênio, compõem uma molécula de água. A água, pois, não é matéria básica e, sim, composta. Estas associações atômicas, formando a matéria composta, são inumeráveis. O átomo, elemento básico da matéria, contém, na sua estrutura, um potencial de força extraordinária. A energia nuclear, subtraída dos átomos para efeitos da bomba atômica, corresponde a uma parte de força liberada de cada átomo, e não à liberação da sua potência total. Com a desintegração da energia atômica nas experiências nucleares, desprende-se uma enorme radioatividade, que paira nas camadas altas da atmosfera, daí descendo, depois, principalmente conduzida pelas chuvas. Essa radioatividade é altamente nociva, não só porque esteriliza a Terra e aumenta o calor atmosférico, como ainda porque, tornando-se cada vez mais densa, pode chegar a um limite, não muito distante, de eliminar a vida no planeta, pela sua influência direta. O hidrogênio é o mais leve dos gases, e por isso se encontra praticamente puro na periferia da camada de ar, ocupando uma faixa. Ele é grandemente inflamável e, em consequência das explosões das bombas de hidrogênio a grandes altitudes, é possível dar-se uma explosão com uma incandescência tal desse gás, e tão elevada a temperatura, que poderá produzir a morte de todos os seres viventes do planeta, se as nações responsáveis por tais explosões não se negarem, peremptoriamente, a dar a sua participação na fabricação de bombas atômicas. Esses engenhos mortíferos têm por fim matar o homem. A sua idealização e consequente fabricação, não obedecem ao menor sentimento cristão ou de humanidade, e revelam a ausência de princípios espirituais dos seus autores. O desenvolvimento científico precisa ser feito concomitantemente com o espiritual, para a humanidade não ficar exposta ao desaparecimento. Por esse risco passa, presentemente, a Terra, se as experiências de utilização das bombas atômicas não forem suspensas.
Há numerosos meios de aplicação da energia nuclear em fins pacíficos, que grandes benefícios poderão trazer à humanidade, cabendo aos homens de boa índole a utilizarem somente para isso. É necessário cultivar o sentimento contrário a toda atividade que não tenha por objetivo a segurança, a tranquilidade e a evolução das comunidades que precisam de paz e sossego para cuidarem de seus trabalhos cotidianos e do seu desenvolvimento espiritual. Testemunhando a loucura que predomina no espírito dos fabricantes de bombas atômicas, o racionalismo cristão exalta a necessidade de espiritualização, que as religiões não promovem eficientemente, e incentiva a todos os espíritos bem formados a cerrarem fileiras em torno dos princípios cristãos, únicos capazes de anular a febricitante corrida às armas atômicas. Resumindo, pode ser reafirmado que, quanto ao prosseguimento das explosões atômicas, duas reações podem dar-se: ou a queima do hidrogênio na parte superior da atmosfera e a consequente destruição de toda a vida na superfície do globo, ou ficar a atmosfera fortemente densificada de radioatividade, o que produziria um resultado igualmente fatal, com a diferença que, no primeiro caso, a morte sobreviria de maneira muito mais rápida do que, no segundo. Está, pois, a humanidade na dependência do bom uso do livre-arbítrio que farão ou não os responsáveis principais pela direção das nações detentoras das armas atômicas. Para que raciocinem com melhor nitidez, cumpre ao racionalismo cristão a humaníssima tarefa de promover a limpeza psíquica à distância, para beneficiar os seres envolvidos nessa trama atômica. Podem ser sempre encontradas soluções pacíficas para os casos mais intrincados, desde que as criaturas raciocinem com prudência, com independência de espírito e estejam movidas por sentimento realmente cristão. No dia em que todos puderem compreender a vida sob este aspecto, os principais dirigentes humanos sentir-se-ão envergonhados por haverem preparado engenhos mortíferos tão danificadores, capazes até de destruir a humanidade. Nessa exposição fica registrada, não só uma advertência, mas um apelo ao bom senso, ao senso de responsabilidade espiritual dos dirigentes humanos, uma vez que nada de bom se consegue com a destruição, que somente serve para agravar o estado geral da evolução. As forças superiores estão atentas a tudo quanto se passa no planeta e, naturalmente, os desmandos dos homens, a sua cegueira espiritual, o desejo de sufocar a concorrência na disputa egoísta de primazia, a falta de ética na conquista de vantagens partidárias, são ações pejadas de opróbrio que essas forças assinalam, conhecendo, de antemão, as funestas consequências que acarretam. Esse afã demonstrado por certas potências de persistir em experiências atômicas, fazendo ouvidos moucos aos ponderados avisos da ciência, é uma prova de perturbação mental de que os maiorais se acham possuídos. Qualquer catástrofe que se desencadeie sobre a humanidade, ou parte dela, em decorrência dos desmandos do homem, que venha frustrar os planejamentos efetuados para a evolução, pode ocasionar indescritíveis sofrimentos. Por aí se conclui que a continuação das experiências atômicas representa um risco, sob mais de um aspecto, e que motivos de ordem científica e espiritual prevalecem, de forma bastante nítida, para que não surjam dúvidas quanto ao desacerto das perigosas explosões. Esta advertência aqui registrada, visa alertar os que ainda puderem revogar as disposições destrutivas de que se acham dominados. Conclusão. Como viram os leitores, esta obra foi escrita para aqueles que se acham no caminho da espiritualidade. Os temas que compõem o texto interessam a todos que se encontram em atividade física neste planeta. São temas que convidam à meditação. Não há um propósito de catequese. Todos são livres para pensar e agir como entenderem. No entanto, o bem faz apresentarem-se os problemas da vida sob o aspecto encarado pelo racionalismo cristão, uma vez que muitos são aqueles que se comprazem em averiguar, pesquisar e submeter os assuntos à luz da razão e do bom senso.
O grande objetivo do racionalismo cristão é melhorar as condições da vida, do ponto de vista material, moral e espiritual. Todos sabem ou sentem que o mundo está permanentemente numa fase crítica com relação aos preceitos de estabilidade humana, devido à geral imperfeição dos seres. O único meio de modificar-se esse estado é sacudir as almas, despertando-as para o caminho da espiritualidade. Urge acordar as criaturas do que dormem o sono da inconsciência. Essa providência mais cabe em proveito dos que estão prontos a seguir este novo rumo, quando apenas lhes falta tomar uma decisão. Para esses, as palavras deste livro terão uma ressonância especial, pois encontrarão nelas um convite fraternal, uma advertência amiga, um aceno cristão. Neste mundo interesseiro e mercenário, é muito difícil encontrar um convite como este que não visa o benefício da instituição ou dos membros dela integrantes, mas tão somente o bem do semelhante, a sua prosperidade, a sua felicidade e a sua participação harmoniosa, pacífica e construtiva na composição universal. Os princípios básicos do cristianismo, representados pelo amor fraternal, estão presentes nesta obra, no qual, acima de tudo, se deseja que cada um faça sua parte na consumação desse grande bem, que é o bem comum. Na escala da espiritualidade a moeda corrente é o merecimento, e este só se revela através de boas ações, de ótima conduta, de exemplos edificantes. No racionalismo cristão não há a menor prevenção contra as criaturas bem-intencionadas, tenham elas a crença que tiverem. Usem as cores partidárias que entenderem. Os aplausos são estendidos a todos os que operam com digno e honestamente, confiantes na vitória das causas justas. Os que alimentam sublimes ideais, que desejam, sinceramente, acertar em todos os lances salutares da vida, que se esforçam por ser elementos úteis à coletividade, granjeiam a simpatia do racionalismo cristão. E as forças superiores estarão ao seu lado, para estímulo, encorajamento e final coroamento dos propósitos. O racionalismo cristão está cumprindo especial missão na Terra, onde foi implantado pelas forças superiores que o dirigem. Os seus instrumentos humanos cumprem determinações do alto poder, na certeza de que nada mais fazem do que os seus deveres exigem. É uma doutrina que aí está para ajudar, para nortear, para esclarecer. O que muito falta ao ser humano, é orientação, segurança, descortino. Mas, aprendendo a pensar melhor, mantendo higienizado seu espírito, está apto a bem discernir, a ponderar com iluminação e a realizar os bons intentos. O que importa é o indivíduo capacitar-se de que precisa viver espiritualmente, introduzindo, em todos os atos e decisões, as normas espirituais condizentes, para que impere sempre a ação elevada, nobre e equânime. Nos temas aqui apresentados em desdobramento dos princípios racionalistas cristãos, ficou acentuado o valor do espiritualismo em todos os tempos da vida. Os erros, os desajustes, os desmandos assomam onde não há espiritualidade. É condição fundamental do bom aproveitamento da existência não descurar o ser terreno, um só instante, desse preceito. Enquanto esta verdade não for reconhecida pela maioria, as dores e os sofrimentos, as lutas inglórias e os padecimentos aniquilantes, não abandonarão o mundo. Uma vez que todos detestam para si o mal, a desgraça, o abatimento moral, a doença deformante, a miséria, a loucura, e nada faz a maioria para varrer da face da terra tão indesejáveis tormentos, é porque a ignorância em assuntos espirituais campeia por toda parte, com o seu rastro sinistro. Oxalá encontre o leitor nestas páginas soluções adequadas para os seus problemas, no campo da espiritualidade. É certo que as luzes do racionalismo cristão aos poucos irão cobrindo a terra numa ação contínua e eficaz. Mas muito se poderia abreviar a chegada desse dia aspirado de paz e bem-aventurança, se houvesse real colaboração por parte dos seres aptos ao esclarecimento,
que se mostram esquecidos das suas verdadeiras tarefas e entregues aos convidativos apelos que a enganosa vida material oferece. Luiz de Matos, Luiz Tomás e Antônio Vieira são três entidades supremas do racionalismo cristão. São os patrocinadores espirituais deste desdobramento. São os seus ensinos, aplicados aos diferentes temas aqui tratados, que podem servir de guia para a elucidação dos problemas cotidianos. É necessário estabelecer uma linha de conduta na vida, e esta pode ser conseguida por meio do raciocínio bem trabalhado e com amparo na lógica dos argumentos expostos neste trabalho. Firmeza e meditação são duas disciplinas imprescindíveis ao bom êxito das iniciativas e maior aproveitamento das sugestões emanantes destes escritos. Os três mestres citados empenham-se, nos seus mundos de luz, para que as dúvidas que se observam no espírito dos estudiosos do racionalismo cristão sejam dissipadas, e daí a maior razão deste desdobramento. Por isso, sabe-se que muitos são os que encontrarão aqui respostas às suas perguntas mentais. Além disso, não será demais conhecer a disposição do racionalismo cristão perante convenções mundanas e religiosas. Ficou então evidenciado o respeito que o racionalismo cristão rende ao livre-arbítrio de cada um, aos direitos do pensamento, às inclinações sectaristas. Com o desdobramento deste princípio doutrinário, explica-se a atuação discreta que os membros das casas racionalistas cristãs mantêm com referência aos pontos de vista alheios, perfeitamente compreensíveis. Neste sistema não há propaganda comercialista, nem discussões quase sempre estéreis, nem ressentimentos, especialmente por antagonismos. Se as normas doutrinárias diferem daquelas comumente observadas nas seitas e religiões, nada há que estranhar-se, pois o racionalismo cristão não é religião, daí poderem os religiosos aproximar-se dele, examiná-lo, perscrutar os seus ensinos, sem se comprometerem. É uma doutrina liberal, confraternizante, que se propõe a apresentar ao mundo novas diretrizes pautadas na moral cristã, sem dogmas, mitos, liturgias e artifícios. Uma vez que os homens sentem a vida diferentemente, de acordo com o seu passado recente ou remoto, não haverá, com isso, motivo para que se desunam, se combatam, se ofendam, se desprezem, quebrando assim a lei fundamental do amor fraterno. Os que não aceitam essa verdade, apenas demonstram que não são cristãos. Porque ser cristão não é manter-se filiado indivíduo a esta ou aquela seita ou religião, e sim dar provas concretas e cabais de que os ensinos de Jesus estão realmente no seu interior, e deles fez bom e oportuno uso. Isso não quer dizer que deve a criatura confraternizar-se com sicários e malfeitores. Estes, enquanto se revelarem distantes da civilização, precisam viver segregados dela, como os animais bravios, até chegar o seu dia de recuperação moral. No entanto, deve esse estado ser compreendido com superioridade e encarado normalmente, sob o aspecto das leis naturais. Assim não se perderá de vista o princípio de que todos são partículas da inteligência universal, e que pelo caminho obrigatório da evolução, ninguém deixará de atingir a meta final. Na organização fraternal dos povos não deveria ficar fora de cogitações o estabelecimento de um único idioma, de uma só moeda circulante, e as linhas demarcatórias dos territórios deveriam ser interpretadas como linhas de união, e nunca de separação. Um governo central manteria o equilíbrio dos interesses regionais. As somas fabulosas destinadas a armamentos e a manter a integridade física das nações, seriam utilizadas na educação, nas obras de bem-estar coletivo e de aperfeiçoamento moral e espiritual das raças. Este quadro ajusta-se perfeitamente aos postulados cristãos. Logo, assimilar o cristianismo é defender proposições desta natureza, em que o amor fraternal vitalizante seja a principal força dos ideais humanos. Fosse este um mundo cristão, e não haveria nele ódios nem mal-querenças, egoísmos, nem usurpações.
o permanente estado de inquietação das coletividades, a obsessão armamentista, a desconfiança mútua, a desleal concorrência nos negócios, o desejo de destruição alheia para a locupletação própria, e toda uma série de operações ilícitas, atestam a ausência, quase completa, do espírito cristão. Em matéria de cristianização está quase tudo por fazer no mundo. É indispensável, pois, que se cuide da espiritualização dos povos, com o maior empenho, favorecendo, pela prédica e pela leitura, difusão de ensinos apropriados que despertem a mente e induzam o indivíduo a ajustar-se à linha do bem. O racionalismo cristão obedece, fielmente, a esse programa de ação, conclamando as consciências à razão. Este livro representa mais um esforço empregado nesse bom sentido, em atenção a uma certa ansiedade que paira no espaço, e com ele dá-se por cumprida mais uma tarefa cristã. Não significa o aparecimento desta obra que o livro básico da doutrina, Racionalismo Cristão, não seja suficientemente claro e preciso, como realmente é. Contém ele substância concentrada, e está, por isso, em condições de oferecer desdobramentos para vários livros. Neste mesmo, as exposições foram regularmente sintetizadas, para que se pudesse abranger maior número de temas. O racionalismo cristão não deixa margem a dúbias interpretações, porque a linguagem franca e verdadeira, simples e concisa, conduz a um só entendimento. Por isso, os seus adeptos e discípulos estudiosos estão unificados no pensamento comum, que a todos leva ao mesmo fim. Onde estiver a verdade, não podem existir divergências ou discordâncias, porque ela é uníunica. Em síntese, o racionalismo cristão reconhece e aplaude o esforço de todos aqueles que operam para o bem, sem que a sua doutrina estejam filiados. A explicação racional para as atividades de todos os credos, uma vez que cada indivíduo é o que é, em função do que foi em vidas anteriores. As inclinações, as tendências firmam-se no correr de muitas existências, e somente são modificadas lentamente, pelo esclarecimento, no decorrer de outras tantas vidas. Assim se explica por que certas pessoas só se sentem bem irmanadas a determinadas seitas, enquanto outras, não. É uma questão de formação moral, peculiar a grupos de indivíduos. Ninguém se convence, de um modo geral, que a sua religião não seja a melhor, e por isso há crentes e fiéis. E se estes se sentem infelizes com as suas crenças, não há razão para demovê-los de suas ideias. Convém que desfrutem dessa felicidade relativa até o fim, isto é, até quando, pela dilatação do espírito ou pela ampliação dos conhecimentos espirituais, procurem, num plano mais elevado, a felicidade desaparecida. Este é o processo natural de evolução. Uma vez que se reconheça que já atravessaram os seres o período correspondente a milhares de vidas físicas, é evidente que cada qual as tem aproveitado, a seu modo, com maior ou menor rendimento, segundo a boa ou má aplicação feita do livre-arbítrio. Essa variação é que permite o agrupamento dos indivíduos, de conformidade com as falhas cometidas ou conquistas espirituais consumadas e a competente distribuição futura pelas diversas seitas e religiões, pelas agremiações filosóficas, pelas instituições de estudos psíquicos e pelo racionalismo cristão. Os religiosos procurarão o plano da espiritualidade quando puderem abolir o conceito de Deus representado por um ancião, estilo Pai Noel, para senti-lo sem forma física, verdadeiramente, como grande foco, força criadora, inteligência universal, e quando puderem dissipar a imagem ilusória de céu e inferno, para reconhecer a verdade da lei inexorável das reencarnações. Só então lhes será possível cooperar dentro da área espiritualista, com alto rendimento, na transformação da maledicência em imaculada confraternização, da soberbia em humildade, da falsidade em sinceridade, da vaidade em singeleza, do egoísmo em generosidade, da maldade em bondade, da prevaricação em fidelidade, da avareza em dádiva,
da mesquinharia em altruísmo, da desonra em sentimento de nobreza, da desonestidade em correção. O racionalismo cristão encontra-se na vanguarda do movimento espiritualizador do mundo, e pretende, com os estudos apresentados neste livro, contribuir, com mais uma parcela de esclarecimento, para a renovação cristã das realidades espirituais. Fim.